Ainda sobre essa série de vídeos sobre Sigmund Freud, sobre a unidade 1, que é uma unidade que pretende permitir ao nosso aluno uma imersão, um primeiro contato com a psicanálise, com alguns documentários que trazem relatos, fatos históricos que são importantes para a nossa formação, nós vamos trazer também alguns exemplos, como eu citei, de obras e tudo. E aí eu vou tentar ilustrar assim rapidamente, por exemplo, entre 1901 e 1905, Freud trabalha aí com os 3 ensaios sobre a sexualidade, sobre a teoria da sexualidade. Também trabalha com um livro que é a Análise Fragmentária de uma Histeria, que é o próprio caso da Dora, interessantíssimo caso, ícone na psicanálise, que todos nós precisamos estudar, ler, procurar entender esse caso, e outros textos que Freud também acaba trazendo que são fundamentais aí para o entendimento da psicanálise, né? Então, eu citei os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que ele acaba recorrendo também, e recorre a sexólogos contemporâneos, dos próprios psicanalistas, observações que foram feitas a partir de seus pacientes, por exemplo, e acabam também por enfatizar a centralidade do sexo na vida humana. Então, claro que todo esse tema do sexo, da relação da psicanálise com o sexo, a gente vai ter oportunidade de aprofundar e de conhecer o que significa tudo isso dentro da psicanálise e não que necessariamente nós estejamos falando do sexo propriamente dito. Muito bem, nós vamos aprofundar as questões das aberrações sexuais, da sexualidade infantil e adulta, e Freud também, nesse ensaio sobre a teoria da sexualidade, ele acaba ampliando e reformula o conceito também de sexualidade. Então, outro grande texto desse volume, né, como eu citei, que é o caso da Dora, ele acaba sendo um dos 5 casos clínicos mais importantes de Freud, em momento em que ele acaba interpretando 2 sonhos de Dora. A gente fala muito da interpretação dos sonhos na psicanálise para entender ou para interpretar o próprio inconsciente, em que ele procura então desvendar, através dessa interpretação dos sonhos do caso da Dora, seus sintomas histéricos e sua correlação com, por exemplo, a recusa do sexo. Em 1900, talvez um dos mais emblemáticos, mais importantes livros, publicações de toda a obra freudiana, a interpretação dos sonhos, Freud, nesse livro, a interpretação dos sonhos, né, ele acaba lançando um novo saber. É claro que ele busca, de uma certa forma estratégica, lançar esse livro em 1900, exatamente ali na virada do século, e mais de um século depois ele se tornou um dos livros talvez mais influentes da época moderna, com incontáveis edições em dezenas de línguas, e o livro, sem dúvida, se divide em 7 grandes capítulos. No primeiro, Freud acaba passando por toda a bibliografia sobre esse tema, ele faz uma revisão geral sobre isso, né, desde a antiguidade. O segundo aborda questões, por exemplo, sobre o método da interpretação, como exemplo, o sonho da injeção de Irma, analisando, por exemplo, quase 50 sonhos próprios, centenas de sonhos relatados na literatura. Como eu comentei, Freud acabou aplicando a própria psicanálise e a clínica para ele mesmo. Freud chega à conclusão de que o sonho, então, dentro desse livro, e é importante que a gente leia para poder entender com mais detalhes, né, a realização disfarçada, provavelmente, aí, de um desejo reprimido, né? E muitas vezes um desejo que tem a sua origem na infância, de origem infantil. Vamos trabalhar dessa forma. Por exemplo, o capítulo 6 estuda os mecanismos que o trabalho do sonho utiliza para disfarçar ou deformar o desejo, como a condensação, o deslocamento do material, e tudo isso a gente vai aprofundar nos capítulos, nas unidades posteriores, em que nós estudamos o sonho, a interpretação dos sonhos, mas de qualquer forma fica a sugestão de leitura sobre o livro A Interpretação dos Sonhos. Também a gente acaba trabalhando e vendo nesse livro algumas formas de representação, como símbolos que são abordados, e o último capítulo, talvez o capítulo mais teórico da interpretação dos sonhos, que expõe a psicologia dos processos oníricos. Então, nós vamos entender como processo onírico esse processo dos próprios sonhos, do inconsciente e toda essa informação e o que ela representa para nós, dentro da psicanálise. Muito bem. Temos um outro livro muito importante, Totem e Tabu, de 1913,
um dos livros em que Freud trabalha muita noção, o horror ao incesto, tabu e ambivalência emocional, animismo, magia, onipotência de pensamentos, e esse livro talvez aí um dos que particularmente eu tenho mais apreço, talvez pela aproximação com a própria antropologia cultural, a antropologia humana, né? Vamos falar assim, o retorno do totemismo na infância, relações das obras de Freud, que tratam aí da antropologia social, isso também é muito importante, mitologia, história das religiões e o interesse científico da psicanálise por todo esse campo de conhecimento, que muito me interessa também, e, claro, Observações e Exemplos da Prática Psicanalítica é um livro que eu sempre recomendo aos nossos alunos. É isso.